alunos, olá colegas de trabalho, professores, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje nossa aula de número 200, vamos continuar falando sobre a Segunda Guerra Mundial em seu início, que a gente chama de o avanço alemão. Por que a gente chama de um avanço alemão, gente? Porque nesse primeiro momento da guerra, a gente vai verificar uma supremacia alemã durante o conflito. Chegou-se, inclusive, a cogitar que a Alemanha seria a grande vencedora da Segunda Guerra Mundial. Mas a gente vai ver que há uma série de desdobramentos que vão fazer com que os seus rivais virem o jogo. Mas isso são cenas dos próximos capítulos, por enquanto a gente vai ficar nessa supremacia alemã. E a gente vai retomar algumas coisas aqui que a gente já verificou, como por exemplo a nossa teoria do espaço vital. O que é a nossa teoria do espaço vital? Primeiro, para a gente entender a Segunda Guerra Mundial, que é um dos grandes conflitos do século XX. Professora, é o maior conflito do século XX? Não, meus amores. A gente vai ter aí conflitos em que a gente tem ali um grupo menor de países envolvidos, mas que, por exemplo, vão ser lançadas mais bombas que em toda a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, não é? A gente vai ter aqui uma carnificina muito grande durante a Segunda Guerra Mundial, porque todo aquele avanço da indústria que a humanidade está vivendo naquele momento vai ser utilizado como máquina de guerra, máquina de morte. Toda a tecnologia vai ser utilizada com o intuito de matar. Então, como a gente pode imaginar, isso vai gerar e deixar um número imenso de mortes, né? Mas a Segunda Guerra vai trazer aí vários filhos. Então, a gente pode dizer que ela é um dos grandes conflitos do século XX. Inclusive, é uma filha direta da Primeira Guerra Mundial. A gente vai retomar aqui o nosso texto, então vamos falar aqui do espaço vital ainda, vamos voltar um pouco aqui. A gente vai ver o seguinte, né? Como eu acabei de falar para vocês, a Segunda Guerra Mundial é uma filha da Primeira, principalmente porque a gente teve o Tratado de Versalhes. Lá durante a assinatura do Tratado de Versalhes, o Woodrow Wilson, que era o presidente dos Estados Unidos na época, ele teria alertado para o seguinte: gente, uma Alemanha humilhada pode ser mais perigosa que uma Alemanha vencedora, que não foi o caso. A gente sabe que a Alemanha foi tida aí como a grande culpada da Primeira Guerra Mundial e ela, inclusive, teve que pagar por isso no chamado Tratado de Versalhes, né? Com o seu exército limitado, perdeu territórios, ela sofreu uma grande humilhação. Então, a gente vai ver que essa Alemanha humilhada, somada aí a alianças com o Japão e a Itália, que a Itália, professora, estava do lado vencedor, não era? Isso, gente, a Itália estava do lado vencedor. Porém, ela se achava injustiçada. Ela achava que não tinha recebido tantos espólios de guerra quanto ela merecia, tantos territórios quanto ela merecia. Então, ela se sentiu injustiçada e aí a gente vai ver a Alemanha formando alianças com a Itália, formando alianças com o Japão e vamos ter aí a Segunda Guerra Mundial se desenhando, tá? Vamos prosseguir aqui, vamos ver o seguinte. No Extremo Oriente a gente vê que o Japão ele vai se armando contra os europeus e os estadunidenses. Aqui a gente vê que o grande objetivo dessas potências era justamente o avanço no que diz respeito à questão dos territórios. Eles queriam territórios para garantir poder. Então a França e a Inglaterra vão almejar manter intacta a ordem internacional que estava beneficiando eles naquele momento e vão fazer vista grossa. Vamos entender aqui por que eles se beneficiavam. Então aqui olhem para mim. O que vai acontecer é o seguinte: a gente tem a Revolução Russa, certo? E aí a Revolução Russa se desenrola e a gente tem o avanço do modelo socialista pelo mundo, né? Dentro da Alemanha e dentro da Itália, nós vamos ter aí os regimes totalitários. E é importante lembrar que dentro da Rússia também vai se estabelecer um regime totalitário. E qual é a diferença entre eles? Lá na Rússia a gente tem um regime totalitário de extrema esquerda. Na Alemanha e na Itália a gente tem regimes totalitários de extrema direita. Mas o que vai acontecer?
A política do Hitler ali, dentro do partido nazista, dentro do seu regime totalitário, era de conter, de barrar o avanço socialista. Então, por isso, Inglaterra e França, e também por se sentirem um pouco culpadas ali pela humilhação do Tratado de Versalhes, eles vão fazendo vista grossa para as políticas expansionistas de Hitler. Isso tudo dentro do contexto que a gente vai ver aqui de crise do mundo capitalista. É por isso que no período entre guerras a gente analisa, por exemplo, a quebra da Bolsa de Nova York, a crise de 1929, que vai levar aí vários países a sofrerem as consequências, né? Então, esses regimes totalitários de extrema-direita vão dizer, olha só, essa história de Estado liberal, isso não funciona. Olha essa crise, o Estado precisa ser forte, precisa ser governado por uma mão forte para que as nações avancem. Então, nisso, gente, o Hitler ele vai violando todos os acordos firmados durante o Tratado de Versalhes. Lembrando que é aquela humilhação pública que a Alemanha sofreu. E os seus principais aliados vão ser a Itália e o Japão. É por isso que a gente vai ver aí no nosso tópico a formação do eixo Roma, Berlim, Tóquio. Muito bem, o lado do eixo, que era o lado contrário aos aliados. E aí, do lado dos aliados, a gente vai ter Inglaterra, França, depois os Estados Unidos, o Brasil, que vai ter uma participação mais efetiva na Segunda Guerra também, certo? E a gente vai ver que essa vista grossa da Alemanha e da França ficou conhecida como... Da Alemanha e da França, perdão, não. Da Inglaterra e da França ficou conhecida como a política do apaziguamento. Consistia em permitir que Hitler avançasse sobre territórios vizinhos ali da Alemanha, permitir que Hitler ultrapassasse e muito o número limite de soldados que foi estabelecido pelo Tratado de Versalhes, né? Então o exército alemão ele se fortalecia, ele se armava, ele crescia, eles alimentavam aí a questão do pangermanismo, né? Então eles se davam ao direito de avançar sobre territórios que tinham nações ali em origem comum com eles, certo? Tudo isso para garantir o seu poder. E a gente vai ver que os governos inglês e francês não souberam ou não quiseram reagir aos avanços de Hitler. Na Conferência de Munique, a gente vai ver que Hitler ele tem aí uma grande vitória, porque a gente vê, por exemplo, aqui a entrega dos Sudetos à Alemanha e o desmembramento da Tchecoslováquia. Hitler vai avançando sobre os seus vizinhos para garantir aí o acesso a matérias-primas essenciais para a sua indústria, inclusive a sua indústria de guerra, certo? Vamos prosseguir aqui, nosso assunto. E dentro, né, dessa política de avanço alemão, a gente vai ver a formação do Pacto Germânico Soviético. A gente tem um cartaz da época, um cartaz muito divertido, muito bem-humorado, em que Hitler está aí com Stalin, dois governos totalitários. E olhem para mim porque isso tem causado muita confusão nos últimos tempos. Governo totalitário é de extrema esquerda, é de extrema direita? Gente, não interessa. Não interessa o partido. Um governo totalitário se forma independente dessa tendência esquerda ou direita. Aqui, por exemplo, vamos retomar o nosso cartaz, a gente tem o Stalin, representante de um governo totalitarista de extrema esquerda, e a gente tem o Hitler, um governo totalitário de extrema direita. Então, ambos são aí ditadores, certo? A gente precisa analisar de fato e de direito, são as características que podem dizer para a gente que um governo é uma ditadura ou não, certinho? Então, esse pacto germânico-soviético vai ser um acordo entre a Alemanha e a Rússia, que tem alguns interesses ali em comuns em determinadas regiões da Europa, né? E eles vão dividindo o território secretamente, dizem, olha, você não interfere nos meus interesses e eu não interfiro nos seus. E assim a gente vai agindo livremente, né? E aí eles, é claro, dividiram os territórios de maneira secreta, não abriram isso para o mundo todo saber, e eles vão agindo ali dentro desse acordo que um estabeleceu
com o outro, né? Então a gente tem aqui, gente, todo um terreno formado para que a Segunda Guerra Mundial ela venha a eclodir. Faltava aí só uma desculpa. E essa desculpa, né, esse estopim, essa faísca que estava faltando para acender aí essa grande fogueira, ela vem justamente no dia 1º de setembro. Olha só que hoje, né, é o aniversário dessa invasão, dia 1º de setembro de 1939. Os nazistas alemães eles vão invadir a parte ocidental da Polônia. Aí sim, principalmente a França já vai sentir, né, que a ameaça alemã está passando do limite. Aqui já não tem mais como eles fazerem vista grossa e a gente vai ver que a guerra se estabelece de fato e de direito. E ultrapassa, inclusive, aqueles limites, aquele susto que a humanidade tomou com a Primeira Guerra Mundial, ele é ultrapassado e muito com essa filha da Primeira Guerra Mundial. Alguns historiadores, inclusive, defendem que a Primeira Guerra Mundial é uma guerra que não acabou, que ela continua ali com a Segunda Guerra, porque elas têm relações muito diretas entre elas, né? Inclusive é comum quando a gente está falando sobre esse assunto em sala de aula, os nossos alunos perguntarem: professora, vai ter uma terceira guerra mundial? Gente, primeiro que o historiador não trabalha com o futuro, né? A gente trabalha com o presente e o passado. A gente não tem como adivinhar se o mundo vai entrar numa terceira guerra mundial. Mas o que a Segunda Guerra Mundial vai mostrar, principalmente nas aulas que vocês vão ter depois dessa, é que provavelmente o mundo não sobreviveria a uma terceira guerra mundial. Então a gente vai ver aqui que esse avanço alemão, ele acaba aqui, né, entrando ali no território francês. Os alemães, eles tinham uma tática chamada de Blitzkrieg. Não, gente, olha aqui para mim, trava no meu alemão aqui. Caramba! Blitzkrieg, cadê? Angela Merkel, corre aqui, que eu vou falando alemão. E qual é essa tática? Atacar em duas frentes de maneira rápida, para que não haja tempo de resposta, certo? E aqui eles invadem a França, vocês veem Hitler pousando lindamente aí na frente da Torre Eiffel, um dos símbolos aí mundiais, né, que representam a capital francesa, e ele consegue entrar e dominar uma parte da França, né? A gente vê aqui a frente ocidental, a linha Maginot versus a linha Siegfried. Gente, pelo amor de Deus, o meu alemão aqui sendo colocado à prova, né? Só que nesse momento a gente vai ver que nenhum lado ataca. Por isso que a guerra, nesse momento, é chamada de guerra de mentira, porque a gente tem ali o possível enfrentamento, mas nenhum lado ali tem coragem de tomar a frente e atacar o outro. Então, em abril de 1940, a Alemanha invade e conquista a Dinamarca e a Noruega para garantir o fornecimento de minério de ferro. Lembrando, né, que todas essas ideias, elas são divulgadas já pelo Hitler no tempo que ele passa na prisão, que ele tinha assim, um tempo considerável para ele poder escrever. Ele escreve o livro Minha Luta e ele coloca lá essas ideias de invadir esses espaços para que a Alemanha tenha o seu espaço vital, que é o título lá do início da nossa aula, um espaço necessário para que a Alemanha se desenvolva. Então, para conseguir a rendição incondicional dos holandeses, civis são bombardeados. A gente vê aqui, então, que a guerra começa a fazer muitas vítimas entre os civis, muito mais do que houve na Primeira Guerra Mundial. Então, Holanda, Bélgica e Luxemburgo acabam se rendendo. A Alemanha invade a França e divide a França, o norte dominado pela Alemanha e o sul continua aí sobre o domínio francês, né? Mais à frente a gente vai ver aqui nesse desenrolar da Segunda Guerra Mundial, algo também que a gente não viu com tanta força na Primeira Guerra Mundial, que são os ataques aéreos, né? Então aqui, gente, a Alemanha ela sofre uma derrota considerável, porque a Força Aérea Alemã, ela pega aí um baile da Força Aérea, né, da Inglaterra, da Grã-Bretanha. Tanto que a gente vai ver aqui mais à frente um cartaz célebre do momento, com uma frase, né, que vai aparecer para vocês aí, do Winston Churchill, que é o primeiro-ministro da Grã-Bretanha, dizendo que nunca tantos deveram a tão poucos, fazendo alusão à resposta da Força Aérea da Grã-Bretanha sobre o ataque alemão, ok?
Mais à frente aí, a gente vai ver nesse desenrolar, né, que quando essa tentativa de submeter os ingleses falha, a Alemanha vai se voltar para o leste, vai dominar a Hungria, a Romênia e a Bulgária, interessados no petróleo, nos minérios e nos cereais soviéticos, essenciais ao funcionamento da sua máquina de guerra. Hitler vai trair o pacto de não agressão que foi firmado com Stalin. O pacto que a gente comentou aqui, que tinha a nossa charge interessante, né? Os soviéticos vão usar uma tática, se o Hitler tivesse estudado história, gente, talvez ele não tivesse passado por isso, né? Porque essa tática da terra arrasada que os soviéticos vão utilizar aqui, eles já tinham utilizado muito tempo atrás contra as tropas de Napoleão Bonaparte. Em que ela consiste? Eles destruíam tudo antes que os soldados chegassem. Por isso que ela é a tática da terra arrasada, a tática da terra queimada. Então, sem suprimentos, e aí eles submetidos ao inverno russo, que é algo surreal de congelar os ossos, eles não tinham como sobreviver, certo? Então, a gente vai ver aqui que uma das feridas abertas, uma das maiores feridas que foram deixadas aí por esse momento da guerra vai ser justamente o Holocausto, né? O que é o Holocausto? O Holocausto é a morte em massa de milhares de judeus, milhões de judeus, 6 milhões, né, se calcula hoje, durante esse avanço do nazismo dentro da Alemanha e ali por vários territórios europeus, né? Um extermínio sistemático de judeus. Muito se procura entender por que Hitler escolheu os judeus ali como vítimas e há várias teorias sobre isso, mas nenhuma resposta concreta, gente. O que a gente sabe é que Hitler vai investir nos campos de extermínio, como a gente vai ver aqui no nosso texto. Esses campos vão se tornar máquinas de matar em massa. Várias experiências eram feitas com seres humanos dentro desses campos de concentração, certo? Antes da morte, já no momento em que eles eram presos, eles passavam por diversas atrocidades. O campo de concentração mais famoso é o campo de Auschwitz, que vocês vão ver aqui. Inclusive, eu estou aqui diante dele, né? E dentro desses campos de concentração, essas experiências tentavam provar que os alemães, eles pertenciam a uma raça superior. Mas a grande herança que se deixou disso tudo foi que não existem raças, gente, apenas a raça humana. Não interessa se a gente é laranja, negro, a cor que a gente tem da nossa pele. E essa diferença, ela se dá apenas por fora. Por dentro, nós somos todos exatamente iguais. Certinho? Então, espero que vocês tenham aprendido muito sobre esse início da Segunda Guerra e a gente vai colocar o nosso conhecimento em prática na nossa DLI. Vamos lá? Muito bem, então vou deixar aqui 2 questões para vocês, tá? Cada questão vai ter aí 5 alternativas e vocês vão ler atentamente o enunciado, procurar o nosso gabarito e daqui a pouquinho a gente volta para comentar as nossas questões e é claro, eu tenho certeza que vocês vão achar de cara as nossas alternativas corretas, os nossos gabaritos. Bom trabalho e até daqui a pouco.
Muito bem, sei que vocês estão ansiosos para descobrirem aí qual é o nosso gabarito. Vamos aí para a nossa primeira questão. Em 2019, completaram-se 80 anos do início da Segunda Guerra Mundial. Então, quer dizer que agora a gente está com 82 anos, né? Exatamente hoje, 1939, 1945. Acerca dos antecedentes que contribuíram para este conflito e das ações realizadas durante esta guerra, aponte a alternativa correta. Qual será o nosso gabarito, gente? A nossa alternativa correta? Vocês identificaram aí? Tenho certeza que sim. E o nosso gabarito, a nossa alternativa correta é a letra A, de amo muito tudo isso, gente. Antes do início da guerra, alemães e soviéticos assinaram o pacto de não agressão. Tá tudo da mesma cor aqui, mas eu acredito que vocês estão entendendo. E vocês lembram que esse acordo, que inclusive dividia secretamente a Polônia entre a Alemanha e a União Soviética, ele é quebrado pela Alemanha. Isso mesmo, vocês vão ver nas cenas dos nossos próximos capítulos
uma das batalhas fundamentais aí para a derrota alemã vai ser justamente a batalha de Stalingrado, dentro do território russo, em que a Alemanha vai sofrer aí uma derrota que vai acabar ajudando os aliados a virarem o jogo da guerra. Por enquanto, a gente está na fase da guerra em que a Alemanha dá as cartas, né? Nesse primeiro momento. Inclusive, a gente consegue observar aqui também o sofrimento dos judeus, né, morrendo aos milhões dentro dos campos de concentração. Lembrando também, gente, que o Holocausto judeu é o mais conhecido até pela força da comunidade judaica no mundo, mas não é o único, tá? Holocausto que a gente vai ver aí durante o século XX. Há, por exemplo, o Holocausto armênio durante a Primeira Guerra Mundial e vários holocaustos ocorridos dentro de países da África, por exemplo, enfim. Vamos à nossa segunda questão? Vamos lá? Segunda questão, vocês tinham que ficar atentos porque vocês vão analisar proposições, né? Durante a Segunda Guerra Mundial, o número de pessoas exterminadas por motivos raciais nos campos de concentração nazistas eleva-se a milhões. Muito triste isso, hein, gente? Sobre esse tema, Eric Hobsbawm, no livro Era dos Extremos, fez o seguinte questionamento. Em relação à política eugenista praticada pelos nazistas... Opa, perdão, gente, me antecipei. Seria o menor dos horrores do Holocausto se os historiadores concluíssem que exterminou não 6 milhões, mas 5 ou mesmo 4 milhões? Então não interessa, gente, o número de mortos. Eric Hobsbawm está dizendo que, independente do número de mortos, o Holocausto é para fazer a gente pensar sobre o assunto, né? Então, agora sim, em relação à política eugenista praticada pelos nazistas, considere as afirmativas a seguir. Vamos lá? Alternativa 1, a política de seleção racial atingiu os prisioneiros russos que foram enviados aos campos de concentração e guetos. 2, judeus que apresentavam características físicas arianas foram poupados dos campos de concentração. 3, o isolamento nos guetos somou-se aos campos de concentração como formas de extermínio da população não ariana. 4. Populações ciganas que viviam nos territórios ocupados pelos alemães foram enviadas aos campos de concentração. Então vamos lá, sei que essa vocês não erraram. Quais são as nossas alternativas corretas? Aí nós temos como alternativas corretas apenas as afirmativas, as proposições 3 e 4. Vamos observar que os judeus poderiam ter características ali arianas, cabelo loiro, olhos claros, como o nosso professor Eberson de História. Mesmo assim, eles não eram poupados por serem judeus. Então, não interessava, certo? Outro ponto a se observar dentro das nossas proposições corretas, a quarta questão, é a questão do extermínio dos ciganos. E não só os ciganos, gente. Pessoas com deficiência física, homossexuais e várias outras. Não sei se eu falei o termo certo, hein? Depois eu apanho por aqui. Mas vários outros grupos considerados minoria e não pertencentes à raça ariana foram exterminados dentro dos campos de concentração. Uma das grandes feridas abertas que a gente tem aí na história da humanidade. Certinho, gente? Então, eu sei que vocês acertaram as nossas questões, porque vocês são alunos nota 10 excelentes. Agradeço a companhia de vocês por aqui e até o nosso próximo encontro.